Muito bom dia a todas e a todos. Queria agradecer muito a vossa presença e a resposta tão participada que este nosso convite para debate teve, mesmo a esta hora da manhã e mesmo sendo um sábado e mesmo com o tempo chuvoso. Queria também agradecer a todos os convidados que aceitaram participar nos diferentes painéis que compõem esta conferência. São especialistas, são pessoas independentes que aceitaram vir discutir connosco vários temas com relevância para o orçamento e para a condução das políticas públicas em Portugal, e queria agradecer também a presença dos nossos convidados neste primeiro painel e muito em particular, o economista João Ferreira do Amaral, o jornalista Nicolau Santos, que, como devem ter percebido, ainda não chegou, mas teve um pequeno atraso e juntar-se-á a nós rapidamente, e o economista Francisco Louçã. O objetivo desta conferência é debater o orçamento que temos, as suas falhas e as virtudes que também certamente tem, mas sobretudo e além disso, discutir e debater o espaço para as políticas orçamentais no atual contexto político. E sem querer antecipar o debate que certamente teremos todas e todos durante este dia, eu penso que é possível dizer que este é um orçamento virtuoso porque faz escolhas que são muito claras em termos de distribuição de riqueza, em termos de valorização e dignificação daqueles que trabalham ou já trabalharam, em termos de respeito pela Constituição, o que é bem diferente daquilo que tivemos no passado, e por isso é um orçamento que faz escolhas claras e que vão num bom sentido. Mas também é preciso dizer, um orçamento que tem falhas. E falha porque não vai tão longe como nós gostaríamos na devolução de rendimentos, mas mais do que isso, falha porque não responde a uma das maiores necessidades que o país tem neste momento, que é o desenvolvimento produtivo do país, a capacidade de investimento, a capacidade de criar emprego com qualidade no longo prazo. Não é preciso dizer muito, todos os dados apontam para que desde 2010 o estoque de capital na nossa economia, ou seja, o investimento, o estoque de capital fixo, tenha vindo a crescer continuamente. E isso quer dizer que nos últimos 6 ou 7 anos, todo o novo investimento que é feito não serve sequer para repor o capital que está a ser destruído, e temos uma destruição longa e lenta deste estoque de capital que foi impossível de reverter até hoje, e esse é um dos problemas principais da economia portuguesa. E para compreender porque é que este orçamento não vai tão longe como nós gostaríamos, e porque é que este orçamento não responde ao problema do investimento, não responde ao problema do desenvolvimento produtivo do país, é preciso aumentarmos um pouco a distância com que olhamos para o orçamento e perceber certamente que há um contexto político em que o orçamento se insere e que esse contexto político é nacional e é internacional. E eu queria gastar alguns minutos, não muitos, com a análise deste contexto político, e estou aqui até a olhar para o relógio para não me estender mais do que o necessário. Este debate sobre o contexto político em que nos encontramos, sobre as dificuldades de investimento, sobre as dificuldades de crescimento das economias, não é um debate só nosso, não é um debate só do Bloco, não é um debate só português, é um debate que está a acontecer nos mais variados fóruns económicos e políticos a nível mundial. E tem um nome, é o debate que se chamou o debate da estagnação secular. E e o dilema é este. Durante décadas e décadas, entendeu-se na ortodoxia económica que bastava para a economia estar em equilíbrio, para tudo correr bem, o Banco Central só tinha que controlar a taxa de juros para manter a inflação baixa. E bastava controlar a taxa de juros e manter a inflação baixa e tudo correria bem na economia. E é na base desta ideia que toda a teoria económica e também o consenso político se desenvolve nos últimos 20 ou 30 anos. Agora imaginem o que é que acontece a este consenso económico e político quando de repente a inflação, o problema não é ser alta, é ser baixa, quando a taxa de juros não pode cair mais porque já está negativo e as economias não arrancam. Isto quebra toda a fonte e toda a estrutura do consenso que existia até hoje em termos económicos. E dá uma resposta diferente para aquilo que deve ser feito. E esta é a resposta que hoje está a ser posta em cima da mesa nestes fóruns.
E aquilo que esta resposta diz é que as economias não se ajustam automaticamente e, portanto, é preciso fazer alguma coisa, que a política monetária não é suficiente para resolver os problemas das economias e que para conseguirmos a recuperação económica necessária para que os países, para que a Europa chegue onde precisa em termos de investimento e de criação de emprego, é preciso orçamento, é preciso Estado, é preciso política industrial, é preciso intervenção ativa na economia, porque de outra forma não vai ser possível arrancar, fazer com que as economias arranquem. E esta intervenção que é necessário ter na economia, ela tem que ser feita por duas vias. Ela tem que ser feita pelo lado do investimento, com investimento público, com políticas muito direcionadas e setoriais de investimento, nós vamos debater isso aqui hoje também, e tem que ser feita do lado do consumo, com um aumento sustentável da procura, através de políticas de redistribuição de riqueza que voltem e devolvam àqueles que perderam poder de compra ao longo dos últimos 20 anos com a precariedade, com as quebras salariais, que lhes devolvam o poder de consumir e de ter um nível de vida digno e que têm vindo a perder. Esta conclusão é muito óbvia, e ela está-se a tornar predominante nestes debates internacionais e nestes meios internacionais de debate, mas ela, e acho que isso é muito óbvio também, não foi capaz ainda de furar a rigidez, o dogmatismo ideológico de Bruxelas. Apesar de ser uma constatação muito óbvia, essa constatação não chegou ainda a Bruxelas, que se mantém fechada numa torre de marfim dentro do seu radicalismo, do seu dogma ideológico da austeridade e do ajustamento das várias economias europeias. E, portanto, o que temos na Europa e em Portugal é o contrário desta evidência. Temos um tratado orçamental que obriga os diferentes países europeus a uma austeridade permanente, a um ajustamento permanente, ao mesmo tempo que transfere poder de políticas orçamentais para Bruxelas, e temos uma combinação desta austeridade permanente com um esforço brutal destas economias, não só a portuguesa, para conseguirem pagar uma dívida pública que não parou de crescer ao longo dos últimos 10 anos. E há 3 números que nos mostram muito bem e de forma muito evidente não só a má ideia económica e política que é a combinação da austeridade e tratado orçamental com o pagamento da dívida, mas também a sua impossibilidade matemática e também a impossibilidade de fazer isto ao mesmo tempo que se mantém um Estado social em desenvolvimento, uma economia em desenvolvimento, uma economia que responda às pessoas. E esses 3 números estão neste orçamento. Para cumprir um déficit de 1,6%, que é aquilo que está a ser planeado para o próximo ano, são 3.015 milhões de euros, e ao mesmo tempo pagar 8.291 milhões de juros de dívida pública, é preciso que o Estado dê um lucro de 5.276 milhões de euros. E, portanto, o que isto quer dizer é o Estado, o país, já está em lucro. Se fizermos a combinação entre despesas e receitas, já recebe mais do que gasta em 5.276 milhões de euros. Mas acontece que esse lucro, esses 5.000 milhões de euros que o Estado já tem, não chegam para pagar os juros da dívida, que são 8.000 milhões. E por isso o Estado pega no lucro que tem, endivida-se em mais 3.015 milhões, que é o déficit, e tudo isto só serve para pagar 8.000 milhões de juros da dívida pública. E isto coloca-nos um problema importante e sobre o qual devíamos discutir seriamente enquanto país, que é, todos os anos, há um SNS que é transferido diretamente para o estrangeiro de dinheiro de impostos, de dinheiro pago com os impostos de quem vive em Portugal e quem trabalha em Portugal, e que devia estar a ser usado para investimento público, para desenvolvimento do Estado Social, para políticas de apoio social. E há um outro problema acrescido, que é, se este esforço todo que o país já faz neste momento, este lucro de 5.000 milhões, não chega para pagar os juros da dívida, e nós temos de nos endividar para pagar os juros da dívida, quer dizer que a dívida continua a crescer só para nós conseguirmos pagar juros. Nós endividamos-nos para pagar juros. E isto cria uma dinâmica de bola de neve que faz com que a dívida não pare de crescer. E não para de crescer não é só em Portugal. São muito poucos os países na Europa
que conseguem hoje, ou conseguirão no futuro, ter uma política orçamental que lhes permita sequer que a dívida pare de crescer, quanto mais pagar a dívida. Não é possível pagar uma dívida com política orçamental. E, portanto, é preciso refletir sobre estas condicionantes e é preciso admitir que num contexto de tratado orçamental, com a obrigação de um ajustamento impossível de fazer em termos orçamentais e um pagamento de juros da dívida deste montante, é muito difícil, é muito impossível ter políticas de investimento público que respondam ao problema económico português e ao problema económico europeu. Quero isto dizer, e estou a terminar, que neste contexto político, neste contexto da estagnação secular, neste contexto das contradições de uma dívida pública enorme, com uma política monetária que é ineficaz, com uma austeridade orçamental, um ajustamento orçamental que não permite lidar com o problema da dívida, nem lidar com o problema do investimento, quer isto dizer que todos os orçamentos são iguais? Não. Nem todos os orçamentos são iguais neste contexto. Os orçamentos são sempre momentos de escolhas sobre como distribuir recursos e que princípios é que se privilegiam quando se distribuem recursos. E há orçamentos que cortam pensões de forma permanente, como era, aliás, o plano que a direita tinha apresentado em Bruxelas para o seu orçamento, e há orçamentos que aumentam as pensões em 10 euros e que repõem poder de compra. Há orçamentos que agravam as desigualdades fiscais, porque não nos esquecemos que o plano da direita estava inscrito no seu programa, era retirar a sobretaxa sobre a energia, era continuar a descer o IRC sobre as grandes empresas, ao mesmo tempo que mantinha as sobretaxas sobre o trabalho e mantinha uma carga fiscal sobre setores importantíssimos da economia, como a restauração. Há esses orçamentos e há outros orçamentos que desagravam os impostos sobre o trabalho e que pedem um esforço ao património imobiliário para que este património imobiliário milionário possa contribuir para a diversificação de financiamento da segurança social para se conseguir aumentar pensões. Há orçamentos que negam a precariedade e há orçamentos que reconhecem a precariedade, a necessidade de a combater e dão passos, ainda que tímidos, é verdade, para combater a precariedade. Há orçamentos que têm em si subjacente uma lógica caritativa, que cortam no rendimento social de inserção por preconceito, que cortam no complemento solidário para idosos, que cortam ou mantêm cortes no abono, que entregam parte do Estado Social a instituições privadas que nada têm a ver com o Estado Social, e há orçamentos que aumentam o complemento solidário para idosos, que aumentam o rendimento social de inserção, que aumentam o abono e que acham que é importante criar uma nova prestação para que pessoas com deficiência possam ter uma vida emancipada e digna. Há orçamentos que respeitam a Constituição da República Portuguesa e há orçamentos que não respeitam a Constituição da República Portuguesa. E, portanto, há uma enorme diferença entre os vários orçamentos dentro do contexto político em que vivemos. E isto quer dizer, os passos que foram dados, que são passos muito importantes, numa direção muito importante, não são suficientes, mas são importantes, devem ser valorizados, porque as conquistas devem sempre ser valorizadas, porque também perdemos muito ao longo dos últimos anos. Isto quer dizer que há espaço para fazer mudanças, há espaço para devolver mais rendimentos, há espaço para combater ainda mais as desigualdades fiscais e para conseguir pedir um contributo maior àqueles que têm mais e desagravar aqueles que trabalham e aqueles que já trabalharam. Há espaço para mudar o paradigma das políticas públicas e para fazer ajustamentos muito importantes. É esse o espaço que nós queremos discutir hoje nesta conferência, nos vários setores que vão da saúde, à política fiscal, às políticas de investimento, à segurança social. Mas há outros debates que também temos que fazer. E esses são os debates de fundo. São os debates dos campos, das possibilidades em que nos movemos. E esses são os debates do Tratado Orçamental e da dívida pública. Também são debates que queremos trazer aqui e são desafios que colocamos ao país. Esta não é uma questão apenas do Bloco de Esquerda. Esta é uma questão que interessa ao país. O país tem de reconhecer e tem que compreender e aceitar que quer a reestruturação da dívida, quer o repúdio pelo Tratado Orçamental e pelas imposições que ele faz ao país, são condições essenciais e necessárias para podermos cumprir o objetivo de ter uma política de investimento, uma política de desenvolvimento económico que dê a cada uma das pessoas que vivem em Portugal aquilo a que tem direito. Uma vida digna, a produção e investimento e emprego com os direitos que nós reconhecemos a todos e que têm sido tão atacados nos últimos anos. É esse o desafio que lançamos.
e gostaria muito de passar a palavra agora ao João Ferreira do Amaral para uma intervenção. Muito obrigada por terem vindo.